E hoje nós vamos falar sobre fenômenos de efeitos intelectuais. Se alguém não estiver me vendo, se quiser fazer o círculo aqui, girar a cadeira, pode girar. Todo mundo achou? Página 10? Sexta aula. Bom, fenômenos de efeitos intelectuais ou subjetivos. São os fenômenos que ocorrem na esfera subjetiva, não ferindo os 5 sentidos, senão a racionalidade e o intelecto, ou seja, o raciocínio e a ação da mente. Então, eles são os fenômenos que acontecem na mente de cada um de nós. Por isso que fala que não fere os 5 sentidos, no sentido de que não tem ninguém vendo, como os outros que o Júnior falou na semana passada, que acontece um fenômeno e as pessoas estão vendo aquele fenômeno acontecer. Então esses acontecem na mente de cada um de nós. E aí quem está sabendo dependendo do tipo de fenômeno, dá para ouvir, né? E o médium que está percebendo, que está sentindo aqui. Então, ele fala assim, não fere os 5 sentidos nesse sentido de que ninguém está vendo, mas na realidade acontece uma série tem uma série de ocorrências que nós vamos ver ao longo da apostila, que de repente o corpo físico acaba tendo alguma sensação, mesmo que o fenômeno seja da mente. Bom, eles está atrapalhando, né? Eles podem apresentar-se de forma variada como intuição, vidência, audiência, desdobramento e psicometria. E aí nós vamos explicar cada uma delas, tá? Então, a psicografia e a psicofonia são os primeiros que ela fala. São fenômenos que ocorrem por ação direta de uma entidade espiritual sobre o médium, ocupando total ou parcialmente a sua organização psicofísica para se comunicar. E tem se denominado vulgarmente de corporação mediúnica. Então, o que acontece? A mente do médium vai receber a influência das ondas energéticas da mente do desencarnado, certo? Psicografia e psicofonia. E aí, na psicografia, ele vai captar tudo aquilo. Por isso que eu falei que não ferindo os 5 sentidos, apesar de ela vai dar um impulso na mão para a pessoa escrever, certo? Então, mas vem a ideia e vem na mente primeiro. Então, às vezes, quando a gente for treinar psicografia, que vai ser a semana que vem nós vamos todo mundo treinar já na mesa. Aí vem uma palavra na mente, às vezes é uma palavra negativa, às vezes vem uma palavra não, alguma coisa, mas aí você escreve aquela palavra. Porque às vezes, mesmo sendo uma palavra não, aí depois vem, não seja tão nervoso, por exemplo, né? Tá dando um alerta bom, né? Porque elas falam, nossa, uma palavra não, mas você não sabe o que vem depois. Então a primeira palavra que falar, a gente escreve, dá aquele impulso na mão. A mão vai no impulso, mas a ideia vem da mente do espírito para a mente do médium. Então ele entra em sintonia, como nós vimos na aula lá de sintonia vibratória, com o médium, com a mente do médium. E normalmente, a psicografia assim, e a psicofonia também, que é o médium falar. Ele recebe aquilo e ele fala. Aí as pessoas ouvem o que ele está falando. Por isso que Kardec classificou
fenômenos de efeitos físicos, que são os que ferem os 5 sentidos, e os de efeitos intelectuais que não, mas na verdade alguma coisa ele trabalha no corpo físico. Então, por exemplo, a psicografia vem na mente, mas a pessoa vai escrever, estava usando a mão. A psicofonia vem na mente, mas ele vai falar. E o médium que é audiente vai ouvir. Então, você pode pegar um médium audiente e ele está ouvindo a entidade falar, só ele está ouvindo, porque a gente vai ver depois a audiência, ele mesmo, sozinho, ele ouve aquilo, ele pode, o que ele está ouvindo, transmitir para os outros, ou escrever aquilo que está ouvindo. Então tem uma série de coisas que a gente tem que estudar, entender e falar, nossa, como está acontecendo isso? São fenômenos que acontecem e que passam de uma forma ou de outra, o médium está recebendo. Nós somos seres encarnados e vivos aqui, então veio da mente do espírito para a nossa mente e nós estamos passando isso adiante, seja da maneira que for. E normalmente as pessoas falam assim, o médium está incorporado. Tá. E acha que incorporação mediúnica dá a impressão que tomou o corpo do médium. Mas não tomou o corpo do médium, ele tomou a mente do médium. É a incorporação das ideias, do pensamento dele. Quando passa um filme, por exemplo, todo mundo assistiu o filme Ghost a vida inteira, porque vive passando e é lindo. E passa conceitos ótimos da doutrina, né? Então, o Sam, ele mostra como? Ele entrando no corpo da negrona lá, né? Mas, caramba, como que o filme ia mostrar se não fizesse daquele jeito? No cinema tinha que mostrar que ele entrou no corpo, mas na verdade é por causa do efeito da filmagem. Nenhum espírito vai entrar no corpo daquele jeito, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Nós vimos lá atrás, na segunda aula, ou na terceira, que fala sobre as ondas de energia, do que é semi, do que não é semi, que a matéria não é compacta, que ela é cheia de espaços vazios, e o Kardec fala, e os cientistas falam, que se tirasse todos os espaços vazios da Terra, ela ficaria do tamanho de uma bola de futebol, de basquete, assim. Imagine quanto espaço vazio tem. Por causa das experiências que a gente falou, que o William Crookes fez, e o Richer, e todos eles fazem, que o Júnior falou, da entrada hermeticamente em lugares fechados, porque o espírito ajunta as partículas para cá, fica um buraco, por exemplo, ele vai passou um livro ali na parede, mas aí ele faz, com as propriedades que ele tem, abriu um espaço, juntou partícula para cá e para lá, ficou um buraco, o livro passou. É simples, nós não estamos vendo, mas o espírito evoluído, que tem esse conhecimento da manipulação, ele consegue fazer. Entendeu? Então essa incorporação mediúnica não é que o corpo entrou no outro corpo, ele incorporou as ideias, certo? Mas fala incorporação porque você está incorporando a ideia. A mesma coisa quando alguém fica cochichando no ouvido do outro assim, fala, eu vou contar um segredinho, vai na conta, fala, o outro está incorporando aquela ideia que o outro está contando, não é? Vocês não estão incorporando a ideia que eu estou passando agora? É isso aí, só que eu estou encarnada por enquanto. Por enquanto, não sei até quando, né? Até quando, mas tudo bem. Bom, aí... intuição ou inspiração. Na intuição, a mente do médium, olha que interessante que é isso, capta do ambiente espiritual externo ou da profundeza do seu próprio psiquismo, da mente de um encarnado ou desencarnado próximo ou distante, certas informações que o ajudam a esclarecer uma questão e resolver um problema. Então, ele tem uma intuição, ele pode captar do ambiente espiritual daqui.
Eu posso captar uma informação, a mente de alguém daqui. Eu posso ter uma informação, uma intuição de uma informação de um espírito que está distante, encarnado ou desencarnado. E posso vir na minha mente uma ideia de alguma coisa que é do meu próprio psiquismo. Então, e na verdade, quando eu vou resgatar alguma coisa que é meu, de outra encarnação, a gente se chama de animismo, que está aqui escrito. Porque anima quer dizer alma. E se eu pego alguma coisa, alguma informação do meu eu de lá de trás, isso prova que a minha alma, o meu espírito, ou minha outra encarnação, contém as experiências que eu já passei lá e estão gravadas dentro da nossa mente, lá no nosso subconsciente. E estão gravadas. Então, muitas vezes, dependendo do tipo de sensibilidade de cada um, a pessoa vê cenas de uma vida passada. E hoje em dia, turma, agora tudo tem que falar em inglês, não fala que é um insight. Eu tive um insight, né? Teve uma visão lá atrás. Mas a gente vê alguma cena de alguma coisa que aconteceu. É normal isso. Ou então a gente capta de alguém, do ambiente, ou de um encarnado, ou de um desencarnado, né? E aí, eu falo assim, nossa, eu tive uma ideia maravilhosa para fazer tal coisa. Puxa, porque eu não pensei nisso antes? Mas não foi minha ideia, foi de alguém que me intuiu, né? Ou que me inspirou. Então, os poetas, por exemplo, que vão escrever alguma coisa, tem um aqui, né? O Júnior, que é um escritor fora de série, e ele recebe alguma coisa e começa a surgir ideia para dar rima, para não é assim? É tudo por intuição, não é por intuição? Então é isso. Você começa a escrever, parece que desenvolve aquele texto de uma forma tão bonita. É a primeira frase. Olha lá. A partir dela desencadeia. Então, e na psicografia, assim, a pessoa às vezes bloqueia, fala, mas vou escrever isso. Não escreve. Nós não vamos saber se vai vir uma poesia, se vai vir uma prosa, se vai alguém mandar um recado, uma mensagem, se é encarnado, se é desencarnado, não importa, ele está passando uma informação. E às vezes vai ajudar a resolver uma questão. Porque às vezes fala assim, puxa, por que eu não tive esse a gente se acha, fala, nossa, que ideia que eu tive, né? Mas na verdade eu não sei quem deu aquela ideia, né? Vai saber. E se for o nosso anjo de guarda que tiver de plantão, ele fala, deixa eu ajudar essa velhinha, que ela está meio tortinha ali nos pensamentos, eu vou dar uma força, eu vou dar uma ideia para ela, né? Não é assim? As melhores ideias vêm geralmente de madrugada, de noite, né? Então. Depois você faz um período de sono. Mas sabe por quê também? Porque a gente, quando dorme, você dá uma relaxada no corpo, e normalmente tem pessoas que não têm esse hábito. Eu tenho o hábito de fazer uma prece e pedir a ajuda do plano, que eu seja levada para um lugar muito bom, para uma escola, para um grupo de estudo, porque é o que a gente lê nos livros de André Luiz, né? E quando dorme, o corpo físico vai para algum lugar para aprender. Então a gente prepara a mente e se prepara para ir para uma... E de repente quando vem você acorda no meio da noite e fala, nossa, que ideia legal, a hora que eu levantar de manhã eu vou pôr em prática. Por quê? Porque você se preparou para aquilo veio, fluiu. Então uma intuição. E todo mundo eu acho que teve já uma intuição na vida. Às vezes vem assim, não vá fazer isso, hein? Não vai em tal lugar, você está pensando ali, de repente bate uma intuição de não ir mais.